Tem algo muito errado no Corinthians em seu departamento médico, e por departamento médico, entenda, médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, preparador físico. Você quer um exemplo? Caio César, contratado nessa temporada por empréstimo junto ao Al Hilal. Até chegar ao Corinthians, ele havia perdido ao longo da carreira apenas 4 partidas. No Timão, já são 10 jogos fora. A mais nova ausência, nesse domingo contra o Internacional, Caio César segue machucado e não foi nem sequer relacionado. Memphis Depay, que pediu para fazer seu tratamento de uma lesão muscular na Holanda, é outra prova viva de que as coisas não vão muito bem no departamento médico. Memphis já demonstrou para dirigentes do Corinthians que não confia no atual departamento médico do Timão. E são vários os casos de lesões em que os atletas demoram mais do que o normal para voltar. Situação meio parecida ao que o São Paulo viveu nos últimos anos. Por coincidência ou para sorte do torcedor tricolor, esse episódio para 2026 não vem sendo repetido. Já no Corinthians, um caso atrás do outro de lesões, de contusões musculares, de sobrecarga, enfim, situações delicadas. A do Memphis, vale a lembrança, o Memphis afirmou para dirigentes do Corinthians que ao ser poupado de uma partida e voltar na outra, o controle de carga não foi bem feito. Até por isso ele sofreu uma lesão muscular de grau 2, que coloca inclusive em risco sua participação na Copa do Mundo de Seleções na metade do ano. Saideira sobre o Timão, Cori aprovou o plano de pagamento apresentado pelo Osmar Stabile, o presidente do clube. Esse plano de pagamento é para quitar a dívida com o Tadjeres. O presidente do Corinthians me falou que a dívida hoje é de 44 milhões de reais, ainda referente à compra do Rodrigo Gal. Na oportunidade, quando comprou, o Corinthians devia 23 milhões. Com juros, correção e multa, esse valor chegou a incríveis 44 milhões de reais. Negociação entre os clubes está na fase final. Bom, vamos lá, vamos falar do Corinthians que encara o Internacional e vou até trazer algumas informações do Colorado aqui, porque eu acompanho também atentamente, né? Por motivos óbvios, né? Tô sempre ligado à imprensa gaúcha, aos meus amigos que estão lá cobrindo a dupla Grenal, por ser um arquirrival, tô sempre de olho também, secando, evidentemente, e mais do que isso, né? No domingo vou secar muito mais o Inter e torcer verdadeiramente para o Timão, para que a gente talvez empurre eles para a zona do rebaixamento. E isso é um detalhe importante, né? O Corinthians está pressionado por 8 jogos sem vitória, mas o Inter, que só empatou em casa com o São Paulo na última rodada, embora vinha de 2 vitórias seguidas, para você ver a situação que estava o Inter. Hoje o Inter é o chamado porteiro da zona, é o 16º colocado, na beira ali da zona do rebaixamento e pode entrar na zona do rebaixamento caso perca o jogo e alguns resultados, né, paralelos contribuam para isso. Então, o Corinthians tem uma missão. Além de, obviamente, melhorar a sua vida no Brasileiro, pode empurrar o Inter para a zona do rebaixamento. E a gente sabe que tem uma rivalidadezinha muito mais por parte do Inter do que pelo Corinthians. O Corinthians, aliás, sempre levou vantagem sobre o Inter de todas as maneiras. O Inter sempre reclama da arbitragem, de alguns momentos específicos, né? 2005, 2009 Copa do Brasil, enfim, vários momentos recentes. Tem a história do DVD, que é sempre uma corneta dos corintianos para os colorados, e os colorados, assim, detestam encarar o Corinthians. Isso eu posso dizer de carteirinha para vocês. Inclusive, se você perguntar para qualquer torcedor do Inter, ele vai dizer: o Grêmio é rival, o Corinthians é inimigo. É dessa maneira que eles encaram um jogo contra o Corinthians. E assim, vamos lá, né? O Corinthians precisa dar uma resposta para a sua torcida, para esse momento, para tudo que está acontecendo. E para isso tem reforços importantes, né? O Hugo Souza, reforçaço, né? Goleiro titular. Embora o Cauê, cara, tenha ido bem lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, é que ninguém foi bem, né? Tomou 3 gols, mas ele evitou até o pior. Eu gostei da atuação dele, estreia, menino jovem, então daqui a pouco, né, pode ter outras oportunidades, já que o Corinthians tentou contratar um goleiro reserva para o Hugo e até agora não conseguiu. Mas o Hugo, a gente sabe, titularíssimo, a importância dele, a liderança, ele é um cara que se firmou demais, até pela representatividade, né? Impõe mais respeito você ter o Hugo Souza no gol. E, cara, ele ainda tá brigando por uma vaga na Copa. Outro que volta é o André Carrilho, da data FIFA, e ele vem sendo utilizado pelo Dorival até como titular em alguns momentos, né, para fazer aquela saída como primeiro volante, que eu não gosto tanto, mas em alguns jogos ele fez essa função muito bem. O Corinthians, que teve o Ranieri suspenso, por exemplo, tem o Ranieri de volta, mas ainda conta com alguns desfalques, né, o Memphis Depay,
o Caio César ainda está numa transição física, então ele não treinou com os demais titulares, ou seja, muito difícil que vá para o jogo. E aí tem a expectativa, será que o Jesse Lingard dessa vez começa? Porque a gente imaginou que ele até poderia começar o jogo contra o Fluminense e ele entrou no segundo tempo. Será que dessa vez ele vai de titular junto do Yuri Alberto no ataque? Tem essas dúvidas. E outro que está suspenso, né, e que não joga é o volante Alan, que fez aquela pataquada, né, no jogo contra o Fluminense, e até pela maneira como o Dorival colocou na entrevista coletiva, a gente imaginou que alguma coisa viria. E realmente ele vai ser punido, o clube só estuda uma porcentagem aí do salário, porque, cara, ali tem tudo de ruim, né? Você deixa o teu time na mão por um motivo completamente descabido, num jogo de nível, né, profissional, no Maracanã, pela maneira como ele fez. E, cara, ele já talvez merecesse uma punição pela tentativa de ser expulso antes, né? Porque ele reage a uma falta do Lúcio Acosta ali de uma maneira completamente desproporcional e depois ainda, né, depois de ter sido salvo com o árbitro dando um amarelo apenas para ele, ele ainda foi lá e pediu a expulsão com todas as letras. Vai acabar sendo punido por isso. Enfim, então a gente tem essas possibilidades aí. Difícil prever o que vai ser o time, mas vamos tentar, né? Com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga titular que, assim, tá deixando a desejar em alguns momentos. Eles tiveram uma boa fase, cara, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Nos últimos jogos, o Gabriel Paulista, que eu gosto dele, tá? Ele cometeu algumas falhas importantes. Então, o Choca, por exemplo, foi ausência no treino. O clube não informou o motivo, então a gente não sabe se o Corinthians vai poder contar com ele. Mas, em tese, a dupla titular é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. A questão é que ele não vem bem, né? Especialmente o Gabriel Paulista. Mas, enfim, essa é a dupla titular. No meio-campo, né, você tem o Ranieri, o Matheus Pereira, você tem o André, você tem o Breno Bidon, você tem o Carrilho. Então, como é que o Dorival vai colocar esse time aí? Provavelmente, ele tem deixado o Matheus Pereira para o segundo tempo, né? Então, Ranieri, Carrilho, André, Bidon. Imagino que seja isso. Garro no segundo tempo. O Garro não foi bem lá no Rio de Janeiro, como não vem indo bem. Quando ele entra no segundo tempo, até por uma baixa intensidade que o Garro tem, ele consegue ser mais assertivo nos movimentos, né? Ele tem uma bola parada, ele tem um chute a média distância, ele participa mais do jogo, entra num momento ali, faltando 15, 20 minutos para terminar. Eu acho que talvez essa seja a estratégia mais interessante para o Garro. E o ataque talvez do Lingard com o Yuri Alberto. Talvez o Corinthians comece dessa maneira, depois a gente projeta melhor o time. Todo mundo sabe que o Dorival balança no cargo. Balança no cargo. E a chance dele cair é muito grande. Por quê? O Corinthians tem um adversário difícil domingo. Acho um adversário bem complicado pelo momento que o Corinthians vive. Já são 9 jogos, né? Sem vitórias, é isso, né? 9 jogos. 9 jogos sem vencer. A gente não tem o Memphis para esse jogo. Não vamos ter o Caio César de novo. Não vamos ter o Bidu. Assim, os dois jogadores de maior velocidade do Corinthians hoje em todo o elenco são Caio César e Bidu. A gente já não vai ter os dois. E eu tenho batido em uma tecla, que é a tecla do... nós não vamos conquistar nada se a gente não colocar velocidade no time. Eu não acredito que o futebol de toque de bola, toca para cá e até de posse de bola vai nos levar a algum lugar. Tanto que a gente ganha a Copa do Brasil numa jogada em velocidade. Em velocidade. O Breno Bidon faz aquela jogada linda, que foi a última que ele fez, né, interessante com a camisa do Corinthians. Aí toca em velocidade, né, pro Yuri Alberto. Enfim, acho que era pro Yuri, né? Pro Yuri pro Memphis, né? Enfim, eu bato muito nessa tecla de que sem velocidade a gente não vai para lugar nenhum. A gente entende que o Dorival realmente tem grande chance de cair domingo, porque a chance do Corinthians tomar um pau do Inter domingo, ela existe, ela é real. O time do Corinthians vai ser um time lento em campo. Nós vamos ter Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri. Nós vamos ter Ranieri, Carrilho ou Matheus Pereira e André. Bidon, Lingard e Yuri Alberto. Não tem velocidade o time. Tem qualidade? Tem qualidade. O André tem qualidade.
Carrillo tem muita qualidade, o Lingard tem muita qualidade, velocidade mesmo só o Yuri Alberto, que não é o driblador, ele é o veloz que vai receber a bola no espaço para finalizar. Então a gente tem muitas chances de perder realmente esse jogo, infelizmente. Como também podemos ganhar, claro, entendeu? E se colocar o Dieguinho, o Léo pergunta, o Dieguinho não dá velocidade pro time. O Dieguinho entrou aí no meio da semana, não fez nada. Porque o Dieguinho não está pronto ainda. E o Dieguinho não é esse jogador de beirada de campo. O Dieguinho, cara, eu nunca vi um jogador que parece que é a Xerox do outro. O Dieguinho, ele é igualzinho o Adson. Ele só tem aquela jogada de cortar para dentro, cortar para dentro, cortar para dentro. É só isso. Isso não gera velocidade. Se o Dieguinho pegasse a bola e saísse correndo, enfim, é outra história. Então o Dieguinho também não vai trazer essa velocidade para o time do Corinthians. Então o Dorival está com os dias contados. Primeiro que ele não tem um time forte para escalar. Um time muito forte. O Jesse não é rápido, Samir? O Rogério pergunta. Não, não é. É o jogador da aproximação, é o jogador da técnica, mas não é o jogador da velocidade também. A gente precisava achar... O Cauê Furquim talvez seria esse jogador, e a gente perdeu. Então existe a chance do nosso querido Dorival Júnior cair. Agora, se ele cair, quem vem? Vamos aos nomes. Fernando Diniz agrada muito. Agrada. Felipe Luiz agrada. Tite agrada. Eu não sei qual dos três vão ser procurados primeiro. Eu estou falando de Parque São Jorge, né? Tem gente no Parque São Jorge que gosta de Mourinho e Galhardo, mas são treinadores que não vão ser procurados porque são muito caros, mas era tipo um sonho. Não vão ser procurados, nem Galhardo, nem Mourinho, mas agradam, entendeu? Os nomes que foram citados, que eu conversando com pessoas que tomam decisões no Corinthians. Diniz agrada muito, Tite agrada e o Felipe Luiz agrada. Eu não sei do Parque São Jorge quais desses seriam procurados primeiro. Houve uma conversa recentemente, já faz uns dias isso foi antes já do jogo contra o Flamengo, já naqueles dias que eu estava anunciando que o Dorival estava balançando no cargo, que ele conseguiu superar, foi Santos na Vila, Flamengo, ele já está balançando, já está vindo balançando um bom tempo. Chapecoense, enfim. Nesse período aí atrás, houve uma conversa do Memphis com uma pessoa dentro do Corinthians e o Memphis sugeriu um nome europeu. Ele entende que se o Dorival for demitido, ele sugeriu para essa pessoa um nome europeu. Ele entende que o Corinthians precisa mudar a mentalidade. Na visão do Memphis, o Corinthians é um time hoje que está só motivado para as Copas, ele não é motivado para os pontos corridos. Então você pode concordar ou não com o Memphis, enfim. Ele não falou assim, manda o Dorival embora, sugere e contrata esse. Ele não falou isso. Na intimidade que ele tem com o dirigente no Corinthians, ele falou, ó, se um dia vocês forem trocar, eu acho que o clube precisa de uma mentalidade europeia. O nome, eu tenho esse nome que eu indicaria, eu acho que seria até viável. Cara, essa informação é tão verdadeira que quando eu recebi ela ontem, eu nem me lembrei disso, e a pessoa depois até falou comigo hoje, falou, Samir, eu devia ter te lembrado, porque você deu isso ano passado, e eu fui lembrar antes de gravar o Blend, de que quando o Corinthians demite o Ramon Dias e o Emiliano, a família Dias, o Corinthians começa a buscar o treinador no mercado, e começa a negociar com o Dorival, Fabinho Soldado. Eu trouxe na época, e muita gente confirmou a minha informação, de que o Memphis havia sugerido ao Corinthians um técnico europeu. Vocês lembram disso? Deve ser o mesmo técnico. Deve ser o mesmo técnico que ele confia. Entendeu? Deve ser o mesmo técnico que ele confia. Agora, eu não sei qual é o técnico. Pesquisei ex-técnicos do Memphis livres no mercado e achei. Xavi Hernandes. Pô, que legal, olha aí, ó, o Jay aí. Esse é um cara brabo, hein? Frank De Boer, Felipe Cocu, Mourinho e o Ramon Dias. E o Seedorf? Que eu não sei, o Seedorf estava sendo citado por alguns de vocês aí. Eu acho que o Osmar, ele tem coragem de trazer sim, velho, o Tite, o Fernando Diniz ou o Felipe Luiz, tá?
Não estou falando que vai trazer, mas eu acho que ele teria coragem, sim. Qual o problema? Ele não teria coragem de trazer o Cuca. Ele não teria. O Cuca foi sugerido para ele, mas ele não quis. Entendeu? O Cuca, ele não teria coragem, porque ele ia comprar uma briga que foge das 4 linhas. E ele não ia comprar essa briga no ano de eleição. Eu ouvi uma fonte dizer para mim o seguinte: o Tite só trabalha no Corinthians se for com o Andrés, por causa de gratidão. Então eu acho que o Tite negaria o Corinthians mais uma vez. O Tite negaria o Corinthians mais uma vez. E aí ficaria entre Felipe Luiz e Fernando Diniz. Felipe Luiz muito caro. Ia olhar o elenco do Corinthians, enfim, não sei. Eu acho que, sinceramente, tem tudo para cair no colo do Fernando Diniz. Tem tudo para cair no colo do Fernando Diniz. Foi um técnico que já ganhou a Libertadores também, assim como o Dorival. Tem menos títulos que o Dorival tem a sua autoridade com os atletas, cobra forte, enfim, tem um estilo diferente, único, né? De demasia, de saída de bola ali na pequena área. Enfim, velho, eu acho que tem tudo para cair no colo do Diniz. Mas tem esse europeu aí, que eu não sei quem é, né? Que pode também pintar na pauta, que já pintou antes do Dorival. Vocês lembram, o Memphis tinha indicado um europeu pro Corinthians e o Corinthians fechou com o Dorival. Então tem tudo isso, entendeu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.